All guys, aí ó, voltamos. Então, então, quando o ônibus ele tem uma aceleração, você vai para trás. Se você não estiver segurando aqui, você ia estar lá na paredinha aqui no final, né? Você ia bater, ia lá para trás. Então, isso só mostra que em corpos, a inércia, o princípio da inércia, ele sempre é aplicado em todos os corpos. A gente só às vezes não percebe, acha que ele não existe, porque a gente está sob a ação de, por exemplo, do atrito aqui do chão, né? Ou porque o nosso tênis ele está em atrito com o chão do trem e a gente, né, às vezes nem precisa colocar a mão no corrimão, mas só que se a gente tivesse, se a gente fosse pular, a gente ia continuar no mesmo lugar, entendeu? Se a gente estivesse pulando ou levitando aqui em cima sem tocar em nada, o ônibus ia estar indo para frente e a gente ia ficar para trás. A gente só ia começar a ter a mesma velocidade que ele se a gente ficasse aqui, ó, batido na parte de trás, na portinha de trás dele, né, no limite que tem do trem. Então vamos lá. Segunda lei de Newton, agora. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. A força resultante aplicada... Ó, e, gente, esse daqui tem que entender muito bem, né, as leis de Newton. Eu gravei, essa é a minha terceira gravação aí, porque eu precisei abrir a porta aí para minha cachorrinha, o ônibus passando aí, mas eu não sei se ficou muito bem explicado, melhor explicado nas primeiras vezes, mas vocês me avisem, tá? Ó, continuando aqui, na segunda lei de Newton que a gente vai ver, princípio fundamental da dinâmica. Princípio fundamental da dinâmica. O que isso significa? Que essa equação aqui, ó, você pode falar também como equação fundamental da dinâmica, né? Equação fundamental, princípio fundamental, é isso daqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante aplicada a um ponto material é igual ao produto de sua massa pela aceleração adquirida. Então, produto vezes, né? Produto da massa pela aceleração. Então, massa vezes aceleração. Então, a gente vê que a força resultante, quando você imprime, quando você começa a ter aceleração num corpo, quando você vai lá num bloquinho, imprime nele, vai 30 newtons para a direita, você está imprimindo uma aceleração nele, né? E essa força resultante ela varia de acordo com a massa e com a aceleração que o corpo está adquirindo, né? Então, se você, por exemplo, colocar 30 newtons para a direita e 30 newtons para a esquerda, alguém coloca um dedinho no bloco para a direita e aí outra pessoa coloca 30 newtons para a esquerda, ele vai estar no princípio de inércia, né? Ele vai estar em inércia porque ele vai estar em equilíbrio de forças. Aqui, ou por exemplo, mas se por exemplo uma pessoa colocar 20 newtons para a esquerda com o dedo empurrando um bloco, e você for lá e colocar 30 newtons, ele vai estar em movimento, porque ele vai ter uma resultante de 10 newtons para a direita, né? Você colocou 30 indo para a direita e a pessoa colocou 20 da esquerda, vai sobrar 10 newtons, né, indo para a direita. O vetor, a força resultante vai ser essa. Essa força que vai causar a aceleração do corpo, que vai fazer ele sair do estado de inércia dele e entrar na aceleração, entrar no movimento, né? Ó, a gente pode ver que a unidade no SI dessas incógnitas aqui são força, colocada em newtons, massa é colocada em quilos, né? Se não aparecer nada na prova, eles podem pedir em gramas, mas normalmente a unidade do SI é sempre em quilos, então eles sempre colocam em quilos, né? Nesse princípio fundamental da dinâmica. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Então a gente vê aqui, ó, quando uma força age sobre um corpo, alterando o seu estado de inércia, o corpo adquire aceleração. Então esse cara que está puxando a cordinha aqui, ele está causando uma força resultante, né? Se a gente fosse ver, o vetor ele está para cá. Eu vou falar dos vetores já já, tem uns slides pronto aqui. Ele vai estar puxando, o vetor da força vai estar aqui, ó. Ele vai estar puxando essa caixa aqui para a direita, né? No nosso caso. Então, como ele está puxando para cá, imprimindo uma força, esse corpo está tendo aceleração, entendeu? Esse corpo está tendo aceleração e ele está saindo do estado de inércia dele, que era equilíbrio de forças ou velocidade constante, né? Agora ele está tendo uma aceleração. Terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton. Princípio da ação e reação. Sempre que um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este reage exercendo em A uma mesma força de mesma intensidade e direção, porém de sentido contrário. Então a gente pode ver como exemplo, por exemplo, aqui, ó, a propulsão do polvo, né, na água, ou quando ele joga aquela tinta preta, a gente consegue perceber, ele está fazendo uma força contrária, de sentido contrário,
né, ao movimento que a água está fazendo. Então a água, ele empurra a água está indo para lá, né? A água está indo para lá, porque ele empurrou ela e fez uma força para lá. Só que a reação da água está fazendo com que ele vai para lá, né? Que ele vai para trás. Aqui ele está vindo de acordo com a tela, né? Se a gente for ver, e aqui ele está indo para longe da tela, né? Então é uma força de mesmo sentido, de mesmo modo, de sentido. Confundi aqui, ó. De sentido contrário, mesmo módulo e mesma direção, né? A gente pode ver essa mulher aqui empurrando a parede, uma parede que não parece muito real, né? E aí ela empurra a parede, ó, com 5 newtons. Empurrou a parede com 5 newtons. Tem uma força que a parede está imprimindo, então a gente tem que perceber que são corpos diferentes. Ó. O corpo da moça que está aplicando a força na parede e a parede, a reação da parede está aplicando uma força normal, que a gente chama normal a força de contato, de 5 newtons, mesmo módulo. Módulo é a intensidade da força, né? Então, o módulo dessa daqui é 5 newtons. O módulo da força de reação também é de 5 newtons, né? Então, a gente pode ver aqui o princípio da ação e reação. Ó, agora, para a gente entender tudo isso, né? Entender os bloquinhos, ver como a gente utiliza, a gente coloca equações, a gente mensura essas forças, né, a força resultante, o que é a aceleração que essa força resultante gerou em tal corpo, a gente precisa entender sobre vetores, porque aqui, ó, na força resultante, a gente vê que essa força resultante é um vetor, tá vendo essa setinha aqui em cima? Isso é o que a gente tem que usar, isso tem que se usar em prova normalmente. A setinha, presta atenção no que eu estou falando agora, ela indica, quando ela está em cima, vetor. Se você colocar módulo, que são as duas barrinhas da matemática, aqui você coloca duas barrinhas, e o vetor aqui, aí já vira um número. Aí já vira aqueles 5 newtons que a gente viu aqui. Ó. Se você colocar duas barrinhas e a setinha em cima dessa força resultante aqui, se tiver só mais duas barrinhas aqui do lado, então ia ficar o valor numérico, né, da intensidade da força. Se você deixar só assim, ó, sem essas duas barrinhas que eu estou falando aqui, ó, se você não tiver essas duas barrinhas e tiver só essa seta aqui, ela é um vetor. Então quer dizer que essa força resultante está representando um vetor. O que seria um vetor? Vetor é isso aqui, ó, essas setinhas, né? Essas setinhas que indicam a intensidade da força, o sentido e a direção. Então vamos ver como isso se aplica aqui, ó. Para entendermos os vetores, precisamos saber diferenciar grandezas vetoriais de grandezas escalares. Grandezas escalares. O que são grandezas escalares? Podem ser definidas apenas pelo valor numérico como referência. Por exemplo, temperatura, tempo, massa, volume. Então você vai lá, você fala, quantos quilos tal pessoa pesa? Aí você vai lá, se pesa e sai um númerozinho, né? Não tem diferença se você for lá e ver, tipo, é um númerozinho, mas ele tá mas só que é uma força imprimida para a esquerda ou para a direita, não faz diferença. Tipo, é a massa que você tem. Isso é um valor intrínseco que você tem já, né? Ele muda quando você come, você tem o seu metabolismo, mas só que todo mundo tem uma massa definida, né? Então, um copo de água, ele vai ter a massa dele, né? E isso não vai variar. O que pode confundir na cabeça agora que a gente vai ver é por causa do peso, né? A gente sabe que a força-peso ela é uma força para baixo. Então, o que significa? Que tem a ação da gravidade vezes a massa, né? Tem a ação da gravidade vezes a massa. Que a gente vai ver que a força-peso é m vezes g, massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, a massa em si, né? A massa, essa grandeza massa, ela não tem direção e sentido. Então, ela é uma grandeza escalar. Você consegue definir ela apenas pelo número do módulo dela, né? Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos. Você tem 70 quilos, é isso. Você não precisa falar se é para a esquerda, para a direita, se é norte, sul, entendeu? Se é vertical, horizontal. Você tem tal massa. A temperatura do dia é 30 graus? Ok, 30 graus é o número que definiu ela. Você não precisa saber se o vetor dela, se ele é horizontal, vertical, ou se ele é sentido para a direita ou sentido para a esquerda, né? Tempo, mesma coisa, um valor numérico, você não precisa dessas outras orientações. Agora, as grandezas vetoriais, você precisa de orientação no espaço, né? Para você saber, para você definir elas.
Então, ó, são grandezas que necessitam de módulo, sentido e direção para serem definidas. Por exemplo, velocidade, aceleração, força. Então, como a gente viu lá no movimento uniforme, esses tópicos iniciais, a gente viu que nas outras aulas, né, que de inicial não tem nada, né, é complicadinho o negócio. Velocidade, você coloca uma setinha para falar para onde ela está indo. Porque se você só falar, ele tem 30 metros por segundo, mas só que 30 metros por segundo para onde, entendeu? Ele está indo para norte, para sul, ele está indo em sentido São Paulo, ele está indo em sentido Rio de Janeiro, entendeu? Você sabe que está 30 km por hora numa estrada, mas você tem que saber que você está indo para qual sentido, para qual direção, entendeu? Então, as grandezas vetoriais, que são os vetores, a gente precisa sim saber o módulo, sentido e direção, né? Como isso se aplica? Aqui, ó, só para mostrar, né? Grandezas escalares, temperatura aqui, ela sobe, mostra aqui 37 graus, por exemplo, aqui no termômetro de mercúrio, né? Aqui no eletrônico, ele mostra, por exemplo, 36,5 graus, mostra o número. O valor numérico já está bom para você saber essa grandeza. Agora, uma grandeza vetorial, como por exemplo força, aceleração, velocidade, você precisa colocar um vetor. Ó. Vetor, no nosso caso aqui, para a direita, direção, sentido direita, né? Direção horizontal e módulo não falou, né? A gente está usando só um exemplo, mas, por exemplo, vamos supor que o módulo seria 30 newtons. A aceleração aqui, ó, aceleração para baixo, sentido dela é para baixo, direção é vertical, né? E o módulo, vamos supor, 30 metros por segundo ao quadrado. Vetor velocidade aqui, ó. E ele está numa diagonal, não tá? Mas só que você não consegue falar diagonal, que isso não especifica para uma pessoa, para um examinador de uma prova, aonde que essa força tá. Porque você precisa sim falar para o examinador, você precisa escrever lá na prova, você faz uma chaves assim, ó, que não vai dar para ver, mas eu tentei fazer com ponteiro aqui para vocês verem, ó, uma chave. Você faz uma chave e você coloca 3 tópicos dentro dessa chave. Coloca módulo, sentido e direção. E aí você escreve lá na prova de segunda fase lá, por exemplo, se essa força for, tipo, você fez todas as contas lá do bloquinho e aí deu 30 newtons de força resultante. Aí você vai lá e coloca módulo da força resultante, 30 newtons. Aí embaixo você coloca direção horizontal, sentido para a direita, entendeu? Como que você faria com algo que está na diagonal aqui, a direção dele e o sentido? Você fala assim, ó, sentido para a direita e direção formando com a horizontal um ângulo de tantos graus. Então vamos supor que aqui tem 60 graus, esse ângulo aqui do vetor velocidade, com uma horizontal que a gente imaginária que a gente colocou aqui. Se você fosse colocar lá pro examinador, ia ficar como, por exemplo, módulo, vamos supor, velocidade de 30 metros por segundo. Sentido, para a direita. Direção, 60 graus com a horizontal. Entendeu? Você tem que escrever, eu vou colocar isso depois, tentar nos exercícios fazer de novo como eu fiz para vocês, tipo, fazendo a resolução passo a passo, né? Aqui, ó, direção vertical e direção horizontal. E aí você sempre coloca, né, quando em relação ao seu experimento, como por exemplo a gente vai ver os experimentos, a gente vai calcular eles de bloquinhos sendo puxados ou sob ação de forças, a gente coloca como sentido aqui, ó, para a direita positivo, sentido para a esquerda, o sentido contrário, a força que você imprimiu, negativo. Então você coloca sempre o número menos depois, ou no número você coloca menos, né? Você sempre multiplica ele por -1, deixa ele negativo, quando ele estiver no sentido contrário, né? Direção aqui, ó, direção vertical. Aí, quando estiver na direção vertical, você vai fazer com o sentido positivo para cima e o sentido negativo para baixo. Então, ó, sentido é para cima, para baixo ou para direita e para esquerda, né? Direção é vertical, aqui ó, vertical ou horizontal, né? Vamos para o próximo. Como que a gente pode calcular então a resultante de forças, né? A força resultante com vetores, sendo que às vezes eles têm direção diferente, sentido diferente. Então tem vários tipos da gente fazer isso. Ó. Vamos ver aqui, ó, soma de vetores. Somando vetores de mesma direção e mesmo sentido. É uma das operações que a gente pode fazer com vetores. Se os vetores eles estão no mesmo sentido, ou seja, aqui ó,
vamos supor que isso seria para a direita. Então eles estão para a direita, esse daqui, o B, e o A também está para a direita. E eles estão na mesma direção. Então eles estão na direção, vamos supor aqui, horizontal, né? Se a gente virar a cabeça. Se não, se vocês quiserem ver reto, é só a gente imaginar uma linha imaginária aqui e fazer, por exemplo, 30 graus com a horizontal. Então eles estão nessa direção aqui, ó, né? Mesma direção e mesmo sentido. Então você só soma os módulos deles, né? Tá vendo aquelas duas barrinhas que eu falei aqui para vocês, ó? Isso significa módulo. Mas não tem problema, você pode, isso que eu ia falar, isso é um macetinho. Se você, para você usar o módulo sem precisar ficar escrevendo barrinha, barrinha e flecha, é só você não colocar flecha, não coloca barrinha e deixa só R. Se você deixar R sem nenhuma flecha em cima, sem nenhuma barrinha, você já está falando sobre o módulo dessa força, entendeu? Então se eu tirasse essas duas barrinhas e as flechas de cima dessas duas equações, também estava certo. Ficar R é igual a A mais B, mas só que sem flechinha em cima, sem nada em cima. Isso também ia ser módulo. Mas aqui é uma parte didática, então ele quer mostrar para vocês que a gente está falando, a gente está calculando o módulo, a intensidade numérica dessa força aqui, né? Então, a força resultante R aqui, ó, ela vai ser igual a A mais B, né? Porque elas têm mesma direção e mesmo sentido. Então você só soma as duas e a resultante vai ser o quê, ó? Essa reta grande aqui, ó. O comprimento dos vetores, esse vetor grande, né? O comprimento dos vetores está relacionado diretamente com a força, né? Então, se você tiver, por exemplo, aqui uma força de 30 newtons no B e 10 newtons no A, o comprimento do vetor resultante vai ser equivalente a 40 newtons, né? Aqui, ó. Se os vetores eles estiverem aqui, ó, quando os vetores se encontram na mesma direção, porém em sentidos opostos, então eles estão na direção, vamos supor, horizontal aqui, ou 30 graus, 60 graus com a horizontal, e eles estão em sentidos opostos. Então, por exemplo, se um for para a direita, o outro está indo para a esquerda. O que você faz? Qual que vai ser a resultante disso? Vai ser a subtração do módulo desses vetores. Então, você vai subtrair aqui, ó. Você vai fazer menos um vetor menos o outro. Aqui, ó, quando os vetores se encontram na mesma direção, porém em sentidos opostos, se subtrai os módulos dos vetores em questão. Módulos com sinal negativo significam sentido contrário, referente ao referencial adotado. Então, lembra que eu falei? Referente ao referencial adotado, então o referencial é esse daqui, ó. Isso daqui seria o nosso ponto zero. Então, se for para lá, ó, o corpo, sentido negativo. Se a força também, se o vetor estiver indo para lá, sentido negativo. Se o vetor estiver indo para cá, para a direita, ó, ele é sentido positivo. Então, aqui, ó, significam que sentido com módulos com sinal negativo significam sentido contrário. Então, você vai aqui, ó, de novo naquela equaçãozinha dos módulos, ó, para calcular a intensidade numérica dessa força. Então, a resultante vai ser A menos B. A, aqui, ó, e o menos, o B, ele está em sentido contrário de A, né? Nesse caso, ele adotou o referencial positivo como para a esquerda. Então, o A está positivo e como o B está em sentido contrário do que a gente adotou, o B é negativo. Então, fica A menos B. Vamos supor que, então, A fosse 20 newtons e B, como ele é maior, né, ele fosse 30 newtons. Aí você vai lá no resultado e isso vai dar o quê? Menos 10 newtons, né? Porque aqui a resultante está no sentido contrário, né? Então o resultado vai sim dar menos 10 newtons. Isso só significa que o vetor está no sentido contrário. Aqui, ó. Soma de vetores perpendiculares. Então, a gente viu até agora como fazer operações com vetores na mesma direção, né? Todos eles estão na mesma direção aqui, ó. Estão paralelos um ao outro e vamos supor que eles estão na horizontal ou, como eu falei, 60 graus com a horizontal, né? Se a gente for mais específico. Então, por exemplo, ó, todos eles estão na mesma direção. Se você for aqui, ó, e for ver um vetor, esses vetores que estão em direções diferentes, ó, esse daqui está na horizontal, esse daqui está em 30 graus, por exemplo, com a horizontal, esse daqui está na vertical, né? Esse daqui está na horizontal, esse daqui também está na horizontal. Então tem, ó, vetores em direções diferentes e sentidos diferentes. Então o que você faz? Você calcula esses dois, ó. Quando os vetores se encontram em direções diferentes, dependendo do ângulo, são utilizados diferentes métodos para se calcular o vetor resultante da soma. E aí eu vou simplificar aqui como dois métodos, o método da poligonal e o método do paralelogramo. Rapidinho, deixa eu ver se está muito alta essa britadeira aqui do lado.